Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos lá. Mais uma aula aqui com conteúdo SUS com questões, rumo à aprovação. Lembrando que gabaritar SUS é possível sim, e que sou a professora de legislação do SUS, professora Angela Borges. Questão, o Pacto pela Vida, criado em 2006, é um termo de compromisso firmado entre gestores em 3 dimensões: Pacto pela Vida, Pacto de Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Esse compromisso apresenta 6 prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, regiões e estados. Dentre eles, letra A capacitação para expandir a vigilância epidemiológica de doenças como hanseníase e tuberculose. B, o controle do câncer de próstata e da saúde do homem. C, o controle do câncer do colo de útero e de mama. E letra D, o aumento e melhoria dos serviços de alta complexidade. Então, qual aqui está verdadeiro? A, B, C ou D? Já estou vendo aqui, letra D não, desculpa, letra C de casa. Lave também, letra C de casa, seja bem-vinda, Lave. Lari, letra C, perfeito. Letra C de certo. Lore, letra C também. Maravilha, minha gente. A maioria aqui, letra C de casa, C de correto. E é letra C mesmo, meus parabéns. Vamos aqui revisar. Pacto pela Saúde. O que a gente tem no Pacto pela Saúde? Você tem que lembrar que ela foi aprovada através da portaria 399 de 2006, tá? E esse Pacto pela Saúde, ela dá ênfase aí às necessidades da população e estabelece prioridades. Ai, Angela, como assim? É o seguinte, quando o SUS ele foi criado em 1988 e regulamentado em 1990. Até aí, beleza. Foi se passando os anos, o SUS ele foi o que? Sendo de fato colocado em prática. Passou alguns anos, até que chegou ali nos anos 2000, eles verificaram que a população brasileira tinha muita coisa para ser resolvida na área da saúde. Então, assim, você tinha muitas demandas para serem resolvidas. O que foi que as esferas de governo, elas fizeram? Governo municipal, governo estadual e governo federal. Eles elencaram, eles listaram as necessidades de saúde da população naquela época. E em cima daquelas necessidades, eles verificaram o seguinte, ó, não tem como a gente resolver tudo que está na lista. Então, vamos fazer o quê? Criar as prioridades. Vamos circular aqui, marcar quais são as prioridades, porque dentro dessas prioridades, o que a gente vai fazer? Resolver logo esse problema. Entende? Por quê? Porque a saúde, gente, de modo geral, ela tem muitas coisas, ela tem muitas demandas. Você precisa resolver muita coisa e não dá para resolver tudo. O que é que você faz? Você estabelece prioridades. Então, isso tudo foi articulado pela Comissão Intergestora Tripartite. Quem faz parte da Comissão Intergestora Tripartite? Ministério da Saúde, CONAS e o CONASEMES. Em cima dessas prioridades, a Comissão Intergestora Tripartite ele resolveu aí ter 3 prioridades que foram consideradas para você atingir objetivos e metas no futuro, tá? E essas 3 prioridades têm que ser feitas pelas 3 esferas de governo. Então, isso daqui é o que é importante. A gente tem que lembrar que quando eu estou falando de Pacto pela Saúde, a gente tem 3 prioridades centrais. Dentro dessas 3 prioridades centrais, você vai ter vários objetivos e várias metas, e que as 3 esferas de governo, elas são comprometidas para que realmente todos esses objetivos e metas elas sejam alcançados. E como é, Angela, que eu sei que de fato eles vão fazer isso, porque as 3 esferas de governo assinaram um documento chamado de Termo de Compromisso de Gestão, que é o TCG, tá? Por isso que a gente chama de pacto.
porque eles pactuaram, eles negociaram e pactuaram entre si. E quais são essas 3 prioridades do Pacto pela Saúde? A gente tem o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. E esses 3 aqui vão ter aí várias ações e serviços a serem realizados, vão ter metas para serem cumpridas, e as 3 esferas de governo e também o Distrito Federal, elas são encarregadas em cumprir essas metas e esses objetivos, tá? E em cima disso daí, eles elaboraram o TCG, que é o Termo de Compromisso de Gestão. E eu trouxe aqui para vocês o que a questão pediu. Ele pediu simplesmente o Pacto pela Vida, que faz parte do Pacto pela Saúde. Quais são as prioridades pelo Pacto pela Vida? A gente tem no total de 11 prioridades, tá? Porque 6 prioridades foram elencadas na portaria 399 de 2006 e o complemento para formar os 11 foram elencadas e publicadas através da portaria 325 de 2008. Então, ao total, são 11, tá? São 11 prioridades pelo Pacto, do Pacto pela Vida. E quais são essas prioridades? Saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e endemia com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Isso aqui precisa prestar muita atenção. Em nenhum momento ele fala de chikungunya, em nenhum momento ele fala de zika. Por que não se fala nem de zika, nem de chikungunya? Porque naquela época ainda não existia. A gente está falando de algo que é de 2006 e 2008, tá bom? Então, toma cuidado com relação a isso. Se ele coloca ali para você as prioridades do Pacto pela Vida, portaria 399 de 2006, é dengue. Não entra nem zika e nem chikungunya. Toma cuidado com relação a isso. Outra coisa, promoção da saúde, atenção básica à saúde, saúde do trabalhador, saúde mental, fortalecimento da capacidade, a resposta do sistema de saúde à pessoa com deficiência, atenção integral das pessoas em situação de risco ou de violência e saúde do homem. Vocês podem perceber também que em nenhum momento ele fala saúde da mulher. Tá? E o que ele traz aqui? A questão de mortalidade infantil e materna, que é mulher, né? Infantil a criança, e a materna é mulher, e também câncer de colo de útero e de mama, que é, no caso, a redução do câncer de colo de útero e de mama. Inclusive, a questão do colo de útero, a gente teve o grande avanço que foi através da vacinação do HPV. Então, assim, a vacinação do HPV não foi por um acaso. Quando, a partir do momento que ela foi criada e o SUS compra, é justamente para reduzir o quê? A questão do câncer de colo de útero. A gente sabe que está tendo aí o estudo da vacina do câncer de mama. Saiu sendo aprovado, o que é que o SUS faz? Ele compra essas vacinas para poder distribuir na sua população. Por quê? Porque ele quer reduzir a questão do câncer de mama. Entende? Isso tudo, gente, está dentro da prioridade do Pacto pela Vida. Eu vi aqui a portaria 2006 vai até atenção básica, né? Isso, a portaria 2006 vai até atenção básica. O restante do 6 a 11 é a portaria 325 de 2008. É isso mesmo. E o que é que acontece com relação a essas prioridades do Pacto pela Vida? A gente tem que lembrar, gente, que quando as questões elas aparecem na tua prova, elas citam mesmo, viu? Portaria 399 de 2006, portaria 325 de 2008, ou seja, ela sempre vai te informar, vai te levar para o passado. Então, se você está me levando para o passado, não pense aqui no futuro. Não pense no hoje. Não pense em zika, não pense em chikungunya. Outra coisa que não tem é saúde da população indígena. Você pode perceber que na lista não tem.
tá? Ai, Ângela, quer dizer que o SUS não tá nem aí para a saúde indígena? Não é isso. É porque naquela época, quando as 3 esferas de governo elencaram as prioridades no Pacto pela Vida, eles não colocaram a população da saúde indígena. Tá? Isso não quer dizer que o SUS não realiza as ações, realiza sim, mas naquela época não foi uma prioridade. Toma cuidado com isso, porque eu já vi cair em prova. Ele coloca ali a saúde da população indígena. Falso, porque em nenhum momento você lê isso. Outra coisa que você não lê, saúde da mulher. Saúde da mulher não aparece. O que é que aparece? Câncer de colo de útero e de mama, e também a questão da mortalidade materna. Mas a palavra mesmo, saúde da mulher, não aparece. Oi, Kari, fica à vontade. Oi, Angel. Só bater uma dúvida aqui, se hoje ou nos últimos tempos já sofreu algum tipo de alteração. Perfeito. Já sim, já sofreu alteração. Não alterou a questão das prioridades, alterou as questões dos indicadores. Então, o que é que acontece? O Pacto pela Saúde, ele se mantém até hoje, inclusive a gente tem muitos avanços mesmo. Quem vai ficar comigo e quiser estudar para residência este ano, a gente vai ter um assunto falando sobre Pacto pela Saúde. E eu falo justamente sobre isso, porque é muito interessante, porque você olha para trás, você estuda algo de 2006, e quando você vai e pula no tempo, mais de 10, 15 anos depois, o que é que acontece? Você começa a perceber que aquilo que foi uma prioridade, hoje você vê muito mais presente na realidade. Então, assim, a gente vê muita coisa na atenção básica à saúde. A atenção básica da saúde, gente, teve uma metamorfose ambulante, assim, você conseguiu executar muitas coisas na atenção à saúde, na atenção básica à saúde. Outra coisa que teve muita mudança, sabe o que foi? Com relação às pessoas com deficiência, em que a gente tem uma política. Hoje a gente tem uma política, antigamente não se tinha. Outra coisa que a gente vê muito, promoção da saúde, PNPS. Então a PNPS não existia na época. A PNPS era só o quê? Um projeto. Hoje a gente tem a Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, o que é que acontece? A gente percebe que essas prioridades, elas foram criadas ao longo do tempo e estão sendo executadas. E dentro disso daí, continua sendo essas mesmas prioridades. Por quê? Porque eles não conseguiram finalizar. Entende? Para encerrar um ciclo. Então, pelo fato deles não ter conseguido finalizar aquilo que eles colocaram como meta, o que é que eles fazem? Eles fazem a atualização de indicadores. Então, eles vão atualizando indicadores a todo momento, porém, a lista de prioridade continua a mesma. É por isso que, quando as questões elas trazem, elas sempre vão citar ali, 2006, 2008. Por quê? Porque a prioridade não mudou. O que se muda são os indicadores. Particularmente, eu nunca vi uma questão em que ele cita os indicadores, a não ser que seja uma prova para a área de gestão. Né? Então, assim, se ele pedir algo de gestão em saúde pública, é diferente, porque ali é muito específico e você tem que correr atrás dos indicadores. Mas se for de maneira geral, eles não solicitam. Eles só colocam assim, você tem que lembrar que tem esses indicadores, até porque a saúde ela é dinâmica. Porém, as prioridades, gente, continuam mesmo. Tanto as prioridades para o Pacto pela Vida, quanto as prioridades do Pacto da Gestão, quanto as prioridades do Pacto em defesa do SUS. Elas continuam a mesma. O que se modifica ao longo do tempo são os indicadores. Certo, Kari? Consegui resolver a sua dúvida? Sim, muito perfeito. Maravilha. Então, de indicadores, a gente tem vários. Tem vários. Até porque de 2006 para cá, pulando para 2025, é muita coisa. Mas, assim, são só indicadores, não fazem parte das prioridades, porque realmente a lista de prioridade não mudou.
Lábio colocou aqui que a dengue, eu não sabia que aparecia também na de 2006. Aparece. A dengue, ó, é bem antiga. Aí só que a dengue ela foi uma metamorfose ambulante, foi um pouco que evoluiu e saiu aí. Zika e chikungunya. Mas a dengue a gente já luta no Brasil há muito tempo. E você vai perceber que até hoje a gente não conseguiu sanar, acabar, extinguir a dengue. A gente faz muito o controle. A gente faz muita a diminuição de casos, com muita promoção e prevenção, mas você extinguir mesmo a dengue, até hoje não conseguiu. É por isso que encontra-se aí na prioridade do Pacto pela Vida. E dentro dos indicadores, surge quem? Surge chikungunya e zika, que é o avanço ali, né? É a dengue se dividindo com seus parentes. Mas na prioridade mesmo, gente, é dengue. Toma cuidado com isso, porque eu já vi questão de prova, tá? Então toma muito cuidado. Vamos ver. Eu trouxe até aqui, ó, portaria 399 de 2006, em que eles traz pra gente, além quais são essas prioridades, o que é que eles vão fazer para que aquilo dali aconteça. Então, assim, na saúde do idoso, o que é que eu vou fazer? Implantar a Política Nacional de Saúde da pessoa idosa buscando atenção integral. Então, hoje, você percebe que isso, de fato, é muito mais visível. Né? Não é algo, eu vou aqui, eu sei que eu tenho uma política, mas eu não vou cumprir. Não, no dia a dia a gente percebe que se fala muito sobre essa política e que você coloca muito em prática. Voltei, vocês estão me ouvindo? Caí e voltei. Tudo certo? Voltei. Peraí que eu tô caindo de novo. Peraí, eu voltei. E agora, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Julgando a minha internet. Ó, gente, internet no Brasil é só na misericórdia, viu? Vamos lá. Com relação à mortalidade infantil e materna, cai muito em prova, até coloquei aqui em vermelho. Como é que eu faço? O que é que eu quero? Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonia. Então, assim, Angela, por que só esses? Porque naquela época você tinha muita morte de criança por causa de diarreia. A gente ia morrer por diarreia. Pensa aí que situação. Morre por diarreia. Não, como é que faz isso? Como assim, meu Deus do céu? E por pneumonia. Então, o que é que a gente tem aqui? As ações voltadas para poder reduzir essa mortalidade, tanto infantil quanto materna, com foco em quê? Em doenças diarreicas e pneumonias. Você pode perceber que não é qualquer doença, não é qualquer coisa, é justamente isso daqui. E é isso que a prova ela cobra. Então, se ela fala portaria 399 de 2006, é isso daqui. Ponto e acabou. Então, é uma questão de tipo Ctrl+C, Ctrl+V, o que encontra-se na portaria, tá? Doenças emergentes e endêmicas, com ênfase em dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza. A gente tem que fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde com essas doenças. Promoção da saúde, ó, nossa PNPS,
Olha só que legal, elaborar e implementar a PNPS. A PNPS, gente, não existia. Então, em 2006, era só um sonho que virou realidade. Hoje a gente tem, e hoje a gente tem ações de PNPS. Olha que legal, olha como é bom a gente estudar Pacto pela Saúde, porque você vê o que era uma prioridade e hoje você vê algo realizado. É claro que tem muita coisa a melhorar, porém é algo que se concretizou. Outro que a gente tem também é a atenção básica à saúde, PNAB, consolidar e qualificar a estratégia saúde da família. Hoje, realmente, a gente não tem muitas unidades de saúde da família, a gente não tem várias equipes de saúde da família. Hoje, a gente também não vê vários concursos municipais chamando aí o pessoal para poder fazer parte da equipe saúde da família. Isso é por causa do quê? Porque antigamente foi uma prioridade. Você tinha a PNAB, mas você não colocava ela em execução. E hoje o parâmetro é totalmente diferente. Você vê que a consolidação realmente aconteceu e, claro, mas precisa ainda melhorar bastante. Porém, isso já aconteceu. Beleza, minha gente? Passei, próxima questão, vamos lá. Com relação aqui ao SUS no Brasil, é reconhecido por sua amplitude e complexidade e que foi criado em 88 e é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Sua complexidade se manifesta em diversos aspectos. Sobre esse sistema, assinale corretamente letra A. O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. B. A Lei 8080 de 1988 dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. C. A Secretaria Estadual de Saúde planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações de serviço de saúde em articulação com o Conselho Municipal. A universalização é o princípio organizativo do SUS. Qual a alternativa está correta? O que é que vocês marcam? Letra A. Não achei que é letra A, não. Achei que é outra letra. Que eu digo para vocês, viu? Eu errei esse babado. Caiu? Vocês estão me ouvindo, não? Que para mim que tá normal. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Voltou. Essa aqui eu fiquei com dúvida. Diga aí, Lavínia, sua dúvida para saber se foi a mesma da minha. Eu errei essa questão, viu? Eu errei essa questão. Fiquei chocada, reparando agora que foi 1988. Justamente porque eu errei essa questão. Gente, eu li. Ângela? Mas Ângela? meu olho já sabe
corrido. Ângela? Gente, tem alguém? Alguém está me ouvindo? Ângela? Oi. Agora eu tô. Tá péssimo o áudio. Tá travando direto. Tá. Eu vou aqui, gente, trocar o roteador, viu? Rapidinho. Agora eu vou cair de verdade, mas eu volto rapidinho. Prontinho, e agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, excelente. Agora sim, vamos lá. Eu troquei aqui, coloquei dados móveis, já era para ter colocado, acabei esquecendo. Ah, tô vendo aqui, marquei a letra D, marquei letra A. Alguém falou aqui da letra B de bola. Essa letra B de bola é babado, porque eu caí na garra da letra B de bola, visto que quando eu li, eu já li como 1990, mas ele colocou 1988, e a gente não sabe que a lei 8080, a gente já sabe, na verdade, que a lei 8080 não é de 88, e sim de 90. Então, toma muito cuidado, minha gente, com relação à data, tá? Onde tem data, onde tem número, a banca ama, adora trocar. Então, tenha muito cuidado com relação a isso. A letra B só está errado a data. O restante está tudo certo. Vamos ver aqui quem marcou letra A. É letra A mesmo. Letra B só está errada a data, que não é 88, em cima 1990. A letra C de casa, ele quis aqui confundir você. Na verdade, é a Secretaria Municipal que vai fazer tudo isso. E articulação aí com o pessoal do Conselho Estadual. Tá? Isso aí se encontra lá na Lei 8080 de 1990. Então, ele realmente trouxe um artigo de uma das competências da Secretaria Municipal de Saúde. E na letra D de dado, é aquela regra que eu falo com vocês. Se ele está solicitando um princípio organizativo, então todos os meus princípios vão começar com consoante. Se ele está me pedindo um princípio doutrinário, todos os meus princípios vão começar com vogal. Certo? Então, a letra D está errado também. Você precisa estudar essa regra. Pois é, é a segunda vez que essa questão cai. Tá vendo? Na semana passada, a gente estava estudando, foi uma questão só sobre isso. Nessa semana, foi o quê? Uma questão que ele trouxe vários assuntos diferentes, mas ele voltou a falar sobre os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Tá? Então, tá caindo. Tá? Eu não tô nem acreditando que errei por causa do ano. Eu tô feliz, mulher. Tô dizendo pra você, eu fiquei entre a A e a B. Eu fiz, vou marcar a letra B. Quando eu olho, eu falei, meu Deus, é a letra A. O que tá errado nessa letra B? Olhei, li, reli. Quando eu vejo, eu digo, não acredito. Meu Deus do céu, tá 1988. Não é 88, é 90. Toma cuidado, gente, porque principalmente vocês que estão tendo muito contato com as questões, tá? Então, muitas vezes, o seu olho, ele acaba consertando o erro, e você nem percebe. A não ser que o erro seja muito grotesco. Mas se não for, você lê o correto e, na verdade, não é o correto. É igual aquele negócio lá que a gente viu na semana passada, da comissão intragestores. Toma cuidado, não é intragestores, é intergestores.
Mas no dia a dia, você vendo aquilo ali, o seu cérebro, seu olho vê uma coisa, seu cérebro interpreta a outra. Então, ao invés de você ler intra, você lê inter e acaba errando a questão, tá? Então, isso aí é muito comum, mas é uma questão fácil e que a gente pode cair bem bonitinha nela, como eu caí. E relembrando aqui, não confunda, o SUS foi criado em 1988 e ele foi regulamentado em 1990 através das leis Lei 8080 e Lei 8142. Outra coisa que a gente precisa estar lembrando, qual é a diferença entre Lei 8080, Lei 8142 e Decreto 7508 de 2011. O que é que a Lei 8080 vai falar? Vai falar sobre as condições do PROPRORE, que é promoção, proteção, recuperação da saúde. Além disso, vai falar sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Já a Lei 8142, o que é que ela vai falar? Participação da comunidade na gestão do SUS, que é através das instâncias colegiadas, e da transferência intergovernamentais de recursos financeiros, que é aquele assunto do repasse fundo a fundo, tá? E Decreto 7508, o que é que ele vai abordar? Ele aborda sobre a regulamentação da Lei 8080, ou seja, o que está na Lei 8080, muitos dos artigos voltam aqui para o Decreto 7508, só que de uma forma mais detalhada. Então, ele detalha ainda mais a Lei 8080. Para além disso, ele vai dispor também sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, assistência à saúde e articulação interfederativa. Ok? Lembrando, Lei 8080 e Lei 8142, ambas são de 1990. Decreto 7508, ele é de 2011. Beleza, minha gente? Passei. E com relação aqui às instâncias colegiadas, o que a gente precisa estar lembrando? Conferência de saúde, ele é um evento que vai ter o pessoal que vai se reunir a cada 4 anos, é formado por vários representantes de segmentos sociais. Qual é o objetivo? Avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de uma política de saúde nos níveis correspondentes. E lembrando que conferência ela pode ser convocada de 3 maneiras. Ela pode ser convocada pelo Poder Executivo, ou extraordinariamente pela própria conferência ou pelo Conselho de Saúde. Toma cuidado, porque a convocação é poder executivo e não legislativo. E com relação ao Conselho de Saúde, o que a gente precisa estar lembrando? Ele é permanente e deliberativo, ele é um órgão colegiado composto por vários segmentos sociais. Quem são esses segmentos sociais? Representantes de governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e os usuários. Objetivo do Conselho: formular estratégias e controlar a execução da política de saúde nas instâncias correspondentes. E lembrando que todas as decisões do Conselho de Saúde devem ser homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera de governo, porque tanto as conferências quanto os conselhos você vai ter aí nas 3 esferas de governo: governo municipal, governo estadual e governo federal. Ok, minha gente? E fica a dica aqui para nunca mais esquecer, hein? A hora de errar é agora. Princípios doutrinários são todos os princípios que vão começar com vogal: universalidade, integralidade e equidade. Princípios organizativos vão ser aqueles que vão começar com consoante: regionalização, hierarquização, resolução, descentralização e participação da comunidade ou participação do cidadão. Beleza, passei. Próxima questão.
De acordo com a Lei 8080 de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS obedecem os seguintes princípios. Você pode ver que a banca IDECAP adora princípios do SUS, né? Então, estudem isso daqui. Primeiro, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 2. Utilização de epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. E 3. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelos usuários. Qual alternativa está correta? A, B, C, D ou D? E aí, o que é que vocês marcaram aí na quarta questão? Alguém marcou alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Ou eu caí de novo? Tô ouvindo, só tô com medo de responder mesmo. Tá. Questão, ó, essa questão aí, questão fácil, viu? Só digo isso. Tipo assim, essa questão. Ué. Artigo 7 da Lei 8080, princípios do SUS. Ó, Lari colocou aqui para salvar vocês, viu? Letra A. Lá vem aqui, ó. Tá em dúvida, mas ela iria na letra A também. Questão fácil, rapaz. Letra B. Fiquei em dúvida de todas. Vamos ver. Letra A, minha gente, tá tudo fácil. Tudo fácil. O quê, Ângela? É isso mesmo. Lei 8080, artigo 7, que fala dos princípios do SUS, que o SUS e todos os serviços privados contratados ou conveniados ao SUS devem seguir as diretrizes do artigo 198 da Constituição Federal e os princípios do artigo 7 da Lei 8080. E quais são esses princípios do SUS? Vamos revisar aqui. Universalidade de acesso em todos os níveis de assistência, integralidade da assistência, que lembrar que é um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, preservação da autonomia, uma das nossas frases, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, inclusive toma cuidado com isso daqui. Por quê? Porque no artigo 7 da Lei 8080 não vem escrito equidade, e sim igualdade, tá? Apesar de algumas provas colocarem equidade e igualdade como sinônimo, a gente tem que lembrar que não são palavras sinônimas. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, divulgação das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelos usuários, utilização da epidemiologia, olha aqui ele de novo, nossa frase, para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, participação da comunidade, descentralização, lembrar que essa descentralização ela é política administrativa com direção única em cada esfera de governo, e o que a gente precisa estar lembrando, que a ênfase da descentralização é para os municípios, que a gente chama de municipalização, e também a gente tem que lembrar da questão da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Continuando os princípios, a gente tem aqui integração em nível executivo de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, conjugação dos recursos financeiro, tecnológico, material e humano das 3 esferas de governo, capacidade de resolução ou simplesmente resolubilidade em todos os níveis de assistência,
Organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, e que vai garantir aí, entre outras coisas, o atendimento, o acompanhamento psicológico e a cirurgia plástica reparadora. Toma cuidado, porque não é cirurgia estética, e sim reparadora. Lembrando também do mais novo princípio do SUS, que é relacionado à proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários, em especial a identificação de maus tratos e também de negligência e de violência sexual praticados contra as nossas crianças e adolescentes. Este aqui é o mais novo princípio do SUS, que teve a alteração tanto da Lei 8080 quanto da Diretriz de Base Educacional, tudo aí através da Lei 14.679 de 2023. E uma outra alteração que teve no artigo 7 da Lei 8080 foi a inserção de um parágrafo único lembrando que é muito importante que isso daqui não é a criação de um novo princípio do SUS, mas é só uma observação, só é um adendo, uma informação a mais, que é a inserção de um parágrafo único de um princípio que já existe. Então, lembra lá daquele princípio do atendimento público especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral? Então, esse princípio que já existe teve a inserção de um parágrafo único que fala que as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito a serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde prestados pelo SUS, e aí tanto no SUS quanto nas redes conveniadas aí ao SUS, que prestam tem essa parceria público-privado com o SUS, e precisa garantir também um local e um ambiente com privacidade e restrição de acesso de terceiros e também não autorizados aí pelo paciente, em especial do agressor. Tá? Essa aqui foi uma atualização através da Lei 14.847 de 2024. Então, esses daqui, gente, são os princípios do SUS. Artigo 7, Lei 8080 de 1990. Passei! Vamos lá! Próxima questão, IDECAP. Outra aqui, decoreba, viu? Ctrl+C, Ctrl+V, Decreto 7508 de 2011 diz o seguinte: são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizados com medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS, devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Então, esse texto aqui se refere a, letra A, protocolos assistenciais, B, protocolos e diretrizes terapêuticas, C, higiene e segurança do trabalho, D, organização da atenção hospitalar, e letra A é assistência médica suplementar. Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Estou vendo todo mundo aqui na letra B de bola. B de bola, B de bola, B de bola. Essa tem que ser B. Tem que ser B. Porque se não for B, você vai sair exatamente agora da aula. Será que vai ser B ou você vai ser expulsa da aula? Letra B de bola, minha gente. Meus parabéns. Palminhas para vocês. Isso aí, minha gente. Protocolo clínico, diretriz terapêutica. Se lembra que eu falei com vocês que isso daqui lembra muito o que? A bula de remédio. E por quê? Porque
O que você encontra na bula de remédio? Todas as informações que aquele remédio vai servir. Então, a posologia, para que serve, responsável técnico, se der algum tipo de alergia, o que é que você deve fazer, a fabricação. Então, todas as informações principais vão constar na bula de medicamento. No caso daqui do protocolo clínico diretriz terapêutica, conhecido como PCDT, ele lembra muito a bula de remédio. Por quê? Porque todas as ações aí do SUS, todos os medicamentos precisam ter esse protocolo clínico e diretriz terapêutica, tá? Então, vai descrever exatamente tudo, as fases da doença, quais são as medicações que você vai utilizar em cada fase, se a pessoa ali tiver algum tipo de alergia, quais são os medicamentos que você vai utilizar. Então, isso tudo, gente, faz parte de um protocolo clínico e diretriz terapêutica. Meus parabéns, é a letra B de bola mesmo. Tô vendo aqui, ao menos uma. Exatamente, vocês acertaram e vão acertar cada vez mais. Não se preocupe, não, vai dar certo. Documento aí, ó, protocolo clínico, diretriz terapêutica. Ele vai ter aqui critérios para diagnóstico da doença ou da grave saúde, tratamento preconizado com medicamentos e demais produtos apropriados, posologias recomendadas, mecanismo de controle clínico, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. E uma outra informação que a gente precisa estar lembrando também, que esse protocolo clínico diretriz terapêutica, gente, ele não nasce do nada, né? Não é uma criação, eu vou aqui, que eu sou gestora do SUS, eu vou criar isso daqui. Não. Você tem que fazer esse protocolo baseado, gente, em evidência científica. Isso aqui é importante. E deve considerar alguns critérios. Quais são esses critérios? Eficácia, a segurança, que é a segurança do paciente, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas, tá? Então, nada é por acaso. Tudo ele é feito em consideração, levando todos esses critérios. Beleza, minha gente? Dica aqui que eu dou para vocês. Da onde foi que ele tirou essa questão, artigo 2 do decreto 7508 de 2011. Se você já estudou o decreto, você vai perceber que no artigo 2 você vai ter 8 definições. É um dos assuntos que mais cai em prova. Por quê? Porque ele pega aquelas definições e começa a embaralhar tudo e você que se vire para saber quem é quem. Eu, como sou uma professora muito gente boa e quero ver você gabaritar, o que é que foi que eu fiz para vocês? Eu trouxe as palavras-chave. Então, assim, você vê aquilo dali, você já sabe, ó, ali é região de saúde, ali é protocolo clínico diretriz terapêutica, ali é mapa de saúde, tá? Por quê? Porque a definição em si, a não ser que você tenha uma memória muito boa, você pode até gravar, mas a chance de você esquecer é muito grande. Mas se você saber quais são as palavras-chave, o que é que você vai lembrar quando você vê na prova? Opa, isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa, tá bom? Então, artigo 2 do decreto 7508 de 2011, quando eu estiver falando de região de saúde, o que eu preciso estar lembrando? Que é um espaço geográfico. Ah, Angela, por que isso? Porque região, ó, ele é uma região de saúde, termina com O, então é espaço geográfico. Por que eu tô falando isso? Para você não se confundir com mapa de saúde. Mapa termina com A. Mapa da saúde é uma descrição geográfica. Toma cuidado com isso aqui, viu? Porque cai muito em prova. Então, essa é a dica para vocês. Essa excelente dica não foi minha, foi de uma ex-aluna que passou na residência este ano, Michele, ela que deu essa dica maravilhosa. E eu falei com ela, ó, eu vou levar para a vida e toda vez eu vou citar você. Tá? Então, assim, ela que descobriu essa dica boa para você nunca mais errar. Porque você pode perceber, espaço geográfico, descrição geográfica. O que é que a banca faz? Troca tudo. Então, para você nunca mais errar, se é região, é espaço geográfico. Se é mapa,
descrição geográfica. Sabendo isso, você nunca mais esquece, você nunca mais troca. Lembrando que região de saúde, ele é um espaço geográfico contínuo, constituído por vários agrupamentos de municípios limítrofes entre si. É só você lembrar, Salvador, região metropolitana. Por quê? Porque você vai ter vários municípios limítrofes entre si e que eles têm uma identidade cultural muito parecida. Pode ser o quê? Uma região de saúde. Mapa da saúde é uma descrição geográfica. Aqui é só você lembrar, gente, do Google Maps. O que é o Google Maps? Se você pega agora seu celular, coloca no Google Maps, ele vai te mostrar tudo que está ao seu redor. Ele vai te mostrar onde é que tem farmácia, onde é que tem cemitério, onde é que tem supermercado, onde é que tem um lanche, onde é que tem posto de saúde, onde é que tem posto de gasolina. Não é isso que ele faz? Não é isso que ele te dá? Uma descrição geográfica? No mapa de saúde é a mesma coisa. Ele vai te dar uma descrição geográfica, mas na área da saúde. Então, o que ele vai me mostrar? Quem é os recursos humanos, ou seja, quem são os profissionais? Quantos fisioterapeutas tem? Quantos TOs tem? Quantos nutricionistas tem? Quantas unidades de saúde tem? Quantos hospitais tem? Ele vai te mostrar tudo, quais são as ações e os serviços que constam naquele município, naquele estado e no Brasil, tá? Então, ele faz simplesmente uma descrição geográfica. Portas de entrada, quais são as portas de entrada? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto. Isso tudo é o que, Ângela? São serviços de atendimento inicial, ou seja, a partir do momento que o usuário ele chega, ele vai ser atendido. Tá? Isso a gente chama que de atendimento inicial. Por que uma porta de entrada? Porque se eu fizer toque, toque, alguém abre e eu entro. Porta de entrada. Atendimento inicial. Comissão intergestora. O que eu preciso estar lembrando? Que são instâncias de pactuação consensual entre entes federativos. Gente, toma cuidado com isso aqui, porque uma vez a FGV, a danada, colocou a questão toda verdadeira. Agora não lembro se foi a FGV ou se foi a IDECAN. Mas ela colocou a questão toda correta da definição. Porém, ela implantou uma pegadinha. Sabe qual foi a pegadinha? Foi a seguinte: comissão intergestora é uma instância de pactuação consensual entre entes federativos e a comunidade. Falso. Comunidade não entra em comissão intergestora. O próprio nome já diz, é uma comissão intergestora, ou seja, entre gestores. Se é entre gestores, eu, que sou usuário, eu não participo, porque eu não sou gestora. Entende? Então, toma cuidado com relação a isso. Ele colocou lá mesmo a comunidade. A frase estava toda certa, ele só inseriu essa comunidade, questão falsa. Então, o que os gestores eles vão fazer? Eles vão negociar e pactuar, por isso que eles chamam de instância de negociação e pactuação consensual. Por que consensual? Porque todo mundo que está ali vai estar de acordo com aquilo dali. Se eu disser que eu vou criar um hospital e todo mundo voltar para aquilo ali que realmente aconteça, o que você vai fazer depois? Assinar um documento de que você está concordando com aquilo ali. Então, não foi algo que eu quis fazer. Foi algo que realmente pode ter vindo de mim, essa ideia, só que os gestores que estavam ali presentes, todo mundo fez o quê? Aceitou. Então, foi o quê? Consensual, tá? Outra coisa, continuando aqui, artigo 2. Rede de atenção à saúde, as RAIs, nada mais é do que um conjunto de ações e de serviços de saúde que vão ser articulados entre si em níveis de complexidade crescente. Trouxe essa palavra-chave aqui, o conjunto de ações e serviços em nível de complexidade crescente. Artigo 2 do Decreto 7508/2011 está falando de rede de atenção à saúde. Serviços especiais de acesso aberto são serviços, gente, específicos. Olha só a palavra-chave. Falou de um serviço específico, é um serviço especial de acesso aberto, tá? Dentro desse serviço específico, a gente tem o quê?
como, por exemplo, situação laboral, que é o caso do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Protocolo clínico, diretriz terapêutica, documento, lembrar aqui, ó, da bula de medicamento, que eu falo para vocês, bula de remédio. Então, é um documento que vai estabelecer critérios de tratamento, de medicamento e etc. E o COAP é um acordo de colaboração firmado entre entes federativos. Ângela, como assim um acordo de colaboração? É o seguinte, nada nessa vida, gente, pode ser boca a boca. Vou fazer um acordo com você e vai ficar entre isso mesmo. Isso não existe. Por quê? Porque o que é firmado no boca a boca? Quem é que vai ser testemunha disso daí? Antigamente se usava isso daí mesmo. Minha palavra valia. Hoje não vale nada. O que você precisa fazer? Assinar documento. Porque quando você assina, você assinou. Falsificaram minha assinatura. Você estava aqui, você assinou. Para depois não dizer assim, eu não sabia que era para fazer isso. Era para ter feito isso? Não sabia. Não sabia, não. Onde é que estava isso mesmo? Aqui o documento que você assinou. Aqui a data, o horário. Aqui dizendo que você estava presente e que você estava de acordo com tudo isso daqui. Entende? Então, o que é que a gente tem aqui? Um acordo de colaboração entre quem? Entre entes federativos. Mais uma vez, não entra comunidade. Só entra entes federativos. Certo, minha gente? Então, esses aqui são as palavras-chave do decreto 7508 de 2011, artigo 2. Toma cuidado para você não confundir comissão intergestora com COAP. A comissão intergestora é a reunião entre os entes federativos. O COAP é o documento, é o acordo mesmo, é o documento, é onde ele assina. Uma coisa já tem a ver com a outra, tem sim. Tá? Porque na comissão intergestora pode surgir ali um COAP e o pessoal assinar. O que você precisa estar lembrando é entre entes federativos. Não entra comunidade. Beleza, minha gente? Vamos dar aqui uma pausa, porque eu só vou parar o vídeo para não ficar muito longo. E a gente vai para mais 5 questões. Rapidinho e volto. Cadê? Para a gravação.